Estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Esse bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, aquelas perguntas difíceis, aquelas provocações, as reflexões, e você vai se tornando também o melhor tomador de decisões. Hoje nós vamos conversar com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos alternativos, sobre os desafios desse mercado, como pensá-lo para o Brasil, as oportunidades que surgem nessas estruturas e, naturalmente, como a própria Jive tem se posicionado nesse mercado. Diego, um prazer recebê-lo aqui você com o Dinheiro de hoje. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês também. Eu vou começar para quem está chegando agora, olhando, situando. A gente tem naturalmente muito da audiência com multifamily offices, então são pessoas que compram esses produtos estando mais ou menos familiarizadas, então podem estar olhando essas oportunidades para alçar no portfólio. Queria que você começasse desse pontapé inicial, né? O que a gente está chamando aqui de investimentos alternativos? Essa pergunta é bastante boa porque se houve várias definições diferentes no mercado, né? Então, na verdade, o que você acaba tendo é um pouco de histórico e aquilo que na prática acaba acontecendo, né? Então, historicamente, a gente, né, como acontece em várias coisas, a gente vai se inspirar nos mercados desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, e os investimentos alternativos começam lá desde trás, hedge funds, uma das primeiras categorias, né, que foram consideradas como investimento alternativo. Isso vem lá dos anos 70. Depois você passa a ter private equity, investimento em empresas, depois investimentos imobiliários crescendo bastante. Isso veio evoluindo, né, ao longo dos anos. Isso veio para o Brasil. Primeiro ali nos primeiros fundos que passaram a ser os multimercados no Brasil, né, a partir da década ali de 90. Eu tive o privilégio de trabalhar numa das casas pioneiras nisso, que foi a Reding Grifo. Então a gente acompanhou uma parte dessa história de perto, né, de muito sucesso. E a indústria foi se desenvolvendo. Então hoje, normalmente considerado como aquela classe de investimentos que você tem exposição a operações que não são as mais tradicionais do mercado financeiro, então não é aquela operação de bolsa como ações, por exemplo, ou contratos de juros mais tradicionais, ou investimento em renda fixa de tipo de investimento dos mais comuns, digamos, como debentures, por exemplo. Você vai buscar classes de investimentos que são distintas. E elas, então, são chamadas de alternativas porque buscam trazer uma rentabilidade maior para o investidor, com também um horizonte de investimento mais longo. Então, a gente pode... basicamente, é o que não se enquadra naquelas classes tradicionais. Então, não é ações, não é crédito. Aqui no Brasil, crédito é extremamente puxado por título público. Sim, né? fato. Aí tem um pouquinho de debêntures, e aí você vai olhando para fora disso, desde... como você bem colocou, os FIPs que trazem aí o modelo de private equity para cá, trazem ali, eventualmente, ativos imobiliários, eventualmente títulos estressados podem ser encarados. Perfeito. Assim. E dentro dessas caixinhas, o que o Diego olha lá na Jive? A gente tem uma atividade na Jive Mauá que hoje é bastante ampla. A gente costuma dizer que a nossa casa é uma casa que tenta ser completa na atividade de crédito, em diferentes modalidades, né? Então, a nossa origem do lado Jive vem dos investimentos que a gente chama de distress and special situations do mercado, que é basicamente recuperação de crédito, reestruturação de dívida e buscar soluções de capital para as companhias que estão em dificuldade. A Jive começou isso há quase 15 anos atrás e vem sendo, desde então, uma das pioneiras no mercado, vem se desenvolvendo, né, nesse tema há bastante tempo. E a gente dali foi desenvolvendo mais atuação para outros tipos de crédito. Aí que a gente chama mais dos créditos privados performing, né? Ou seja, aqueles que estão de fato sendo estruturados, estão sendo pagos e vão te dar uma capacidade de capital diferenciada para as empresas. A gente passou a fazer isso nos últimos 3 anos, lançamos fundos novos com essa característica. O primeiro deles e o mais relevante, o Jive Bossa Nova, que fez 3 anos agora, recentemente. E a gente também levou essa estratégia, recentemente também no ano passado, para a parte de investimento em infraestrutura, crédito para infraestrutura, trazendo o nosso DNA, a nossa expertise de estruturação, de originação de operações, como é que a gente amarra especialmente as garantias e as cláusulas de uma operação de crédito bem estruturada para isso. E a gente também juntou aí o nosso expertise com tudo aquilo que veio do DNA da Mauá Capital, com que a gente fez uma fusão em 2022. A Mauá trouxe uma atividade muito desenvolvida na parte de crédito imobiliário, principalmente,
financiamento a empreendimentos, carteiras de recebíveis imobiliários, financiar, por exemplo, build-to-suit para empresas, estavam construindo ali suas novas sedes ou galpões logísticos, enfim, suas demandas de capital. Eles também tinham uma atividade bastante grande nisso, que eles já estão fazendo aí há mais de 7 anos, então essas expertises todas se somaram. Hoje na empresa a gente consegue dizer que se você tem uma solução de crédito para dar, a Jive Mauá consegue atender os mais variados espectros no Brasil e conseguir viabilizar operações estruturadas. Nesse contexto, a gente tem, pensando aí com a cabeça de financista, fazer conta mesmo, a gente tem um cenário no Brasil de juros bastante elevados, né? O posicionamento do ativo alternativo, quando a gente olha para private equity, para venture capital, um desafio que havia no Brasil era justamente a reserva de capital para trazer esses projetos diferentes. Você tem prazos mais longos, a liquidez diferente, a gente conversa de liquidez também um pouquinho mais para frente, mas como é a estruturação desses produtos para que ele faça sentido para o investidor? A gente tem que colocar prêmio de risco aí em cima desses ativos alternativos. Como é que é o desenho dessas operações para que ela faça sentido do ponto de vista de retorno financeiro? E já emendando a pergunta, que a gente tem que fazer essas perguntas difíceis para tirar dúvida de quem está assistindo mesmo, nesse atual cenário de juros, que é mais parecido com o que a gente costuma ter, né? Horizonte de 15% ao ano, a gente está reconstruindo o Brasil aos poucos, né? Com esse horizonte de juros, quais são os desenhos e quando faz sentido ir buscar uma alocação nesses ativos fora do mainstream? São perguntas boas aí para a gente considerar, né? Inclusive no nosso atual momento ali de Brasil e que a gente está buscando construir no mercado. Então, eu diria que para nós, o que é muito importante? Primeiro, você entender quanto você tem de fato de espaço, de oportunidade, de rentabilidade numa operação. A gente sempre vai querer adequar a melhor estrutura de capital, a melhor estrutura da operação, aquilo que remunere o risco que você está correndo, né? Com aquele tipo de situação. Pelo nosso DNA, por exemplo, de crédito estressado, inadimplido, etc., a gente se habituou a comprar muita coisa que a gente analisava quais eram os piores cenários que poderiam acontecer naquele investimento, mesmo nessa situação, quanto deveria estar sendo remunerado para ter valido a pena para a gente ter investido o dinheiro do investidor e nós também, que a gente é sempre grandes investidores nos nossos próprios fundos, para conseguir fazer aquilo funcionar. E eu acho que, assim, no teu ponto, uma das coisas que você colocou, que é uma grande verdade, a gente vive num país que tem uma volatilidade de juros muito grande, né? Tivesse tendo essa conversa aqui há 3 anos e pouco atrás, a gente estava com juros ali de 2% ao ano, né? E agora estamos discutindo de novo voltar para um patamar de 15%. Então, tem uma volatilidade muito grande. A gente conversa, por exemplo, com nossos investidores internacionais, que às vezes se surpreendem com quanto que o juro sobe, às vezes desce aqui com muita rapidez e muito volume, né, de mexida em taxa. Então, você precisa conseguir construir operações que consigam, mesmo num cenário de volatilidade de taxa de juros, remunerar, né, essa necessidade de capital. Então, o que a gente diria? Você tem que ter um prêmio em relação a carrego, né, da renda fixa tradicional, o famoso CDI, como o mercado usa, e a gente faz diferentes gradações. Então, nós temos fundos, por exemplo, que têm investimento de longo prazo, como 6 anos, 8 anos, que vão investir nos casos mais complexos, esse mais de reestruturação financeira, né, os nossos fundos de distress, por exemplo, e eles vão sempre buscar retornos 25% ao ano para mais de rentabilidade para justificar você ter esses investimentos, né, nessa linha. Quando a gente fala dos nossos fundos de crédito, que fazem financiamento de crédito, de operações novas de crédito, performing, como a gente comentou antes, aí são fundos que vão buscar um prêmio sobre o CDI. Normalmente a gente vai tentar entregar na cota do fundo para o nosso investidor CDI mais 3, CDI mais 4 para poder ter uma remuneração, e lógico que aqui são fundos num período mais curto. Então você tem fundos de perfil de resgate D180, fundos de período de resgate D360, eles vão se equilibrando aqui entre diferentes alocações do investidor. E no imobiliário, você tem muito aquela questão, especialmente nos fundos imobiliários listados, do rendimento a ser distribuído, né? Você precisa ter ali uma lógica de quanto você consegue distribuir de rendimento dada a sua carteira de ativos investidos e como é que isso aqui se comporta. A gente sempre tem o CDI líquido versus bruto, que é uma conta que o mercado faz muito, né? Como um guidance para vários desses fundos nossos. A gente utiliza isso para conseguir calibrar da melhor forma que a gente pode na gestão do portfólio a distribuição de rendimentos. E aqui também sempre fica aquela conta, né? Pensando que é investimento com um lastro imobiliário, deveria estar olhando sempre o CDI ou não? Tem que pensar um pouco em inflação também, porque afinal, se são aluguéis, por exemplo, você vai ter correção de inflação. Muitos dos contratos que você tem, até de financiamento imobiliário, também tem um índice de inflação atrelado àquilo. Então isso tem que compor um pouco. Eu acho que a grande atenção que precisa ter é
qual é o perfil de liquidez e tipo de retorno que você tem, dado a carteira do investidor a ser montada. E no Brasil tem muita diversão, né? Porque com a mudança de cenário que acontece muitas vezes muito rápido, você também tem que ser muito ágil para conseguir combinar o portfólio e mudar. Então a gente tenta, do lado da Jive Mauá, sempre deixar produtos que consigam comunicar bem que tipo de risco nós estamos tomando e qual a rentabilidade esperada para isso, para o investidor poder também conseguir montar seu portfólio de investimentos com as diferentes opções que a gente traz e oferece. Aí, esse casamento é importante para o investidor saber onde ele está colocando. E essas emoções afetam, inclusive, a origem do ativo stressed, né? Porque a gente viu empresas que se programavam para pagar uma dívida a determinado ponto, não conseguem, buscam uma reestruturação financeira. Isso vira campo para investimentos alternativos também, com a criatividade de como montar e recuperar aquele crédito. Dessa linha de recuperação, tem de fato, você conseguir estabelecer termos que você consiga receber, mas tem execução de garantia. Como vocês encaram, como vocês veem, tanto na construção, na hora de desenhar mesmo os contratos de crédito, a atenção que vocês dão à garantia e mesmo a gestão dessa garantia quando o ativo de fato defaultou, você realmente vai ter que executar a garantia, como vocês olham e qual a importância dessa gestão de garantias no pós-default? Sabe que esse ponto que você está perguntando é uma das coisas mais importantes para a gente na empresa. A gente fala que é muito parte do nosso DNA você conseguir lidar com os ativos e garantias das mais diversas naturezas, né? A Jive se iniciou, como a gente contou aqui, investindo em ativos, créditos que tinham dado errado, inadimplidos muitas vezes, comprados muitas vezes dos próprios bancos, que já tinham tentado cobrar, não conseguiram e vendem esses créditos para a gente poder fazer, né, o processo de recuperação. Isso é muito na origem da Jive lá atrás, nos nossos primeiros investimentos. Muito como a forma como a gente construiu, né, o portfólio no início da empresa. Então, o que é muito importante? A gente passou a ter uma experiência de executar os mais variados tipos de ativos no Brasil todo, né? Então você passa a ter os ativos, por óbvio, imobiliários, mas você tem parte toda rural, você tem a parte de maquinário, você tem a parte de garantias, inclusive judiciais. Às vezes tem uma fiança que você vai tentar buscar para monetizar seu crédito. Às vezes você tem, por exemplo, a nossa atuação na parte de direitos creditórios, famosos precatórios, outros tipos de títulos. A gente passou a conseguir buscar esses títulos que devedores tinham e a gente tentar penhorar isso para conseguir recuperar. E a gente fez isso com bastante sucesso e foi aprendendo a fazer isso de uma forma cada vez melhor. E esses vários anos de experiência no Brasil todo, que também é uma diferença, né? Como você tem muito judiciário envolvido aqui, você precisa conseguir navegar bem entre as diferentes frentes. Você tem as justiças que são estaduais, você tem a justiça federal, e você, embora a lei seja uma só para o país todo, às vezes você tem decisões de sentidos um pouco distintos entre diferentes julgadores, dependendo do lugar do Brasil onde você está e que justiça você está discutindo. Então é importante você entender isso, você conseguir desenhar sua estratégia de recuperação, sua estratégia de discussão na justiça para conseguir buscar esses ativos. E aí a gente aprendeu muita coisa que não funciona, que os próprios bancos tinham feito. Na hora que a gente foi tentar buscar, não tinha dado certo nem para eles, nem para nós. Tem que mudar a estratégia e buscar conseguir executar isso. Então isso aqui é um pouco do que tem ali de, eu diria, tecnologia muito importante nossa, de ter aprendido isso Brasil todo por quase 15 anos. E isso fez com que a gente aprendesse muita coisa, de novo, do que não funcionava para a gente não fazer. Então quando a gente está, hoje em dia, um pouco do outro lado, né, do balcão, concedendo uma dívida nova, concedendo um crédito novo e pegando as garantias para uma operação, a forma como a gente estrutura já é usando todo esse know-how, toda essa tecnologia que a gente viu que deu errado, que a gente teve que correr atrás e reinventar formas de poder pegar esses ativos e monetizar para conseguir fazer andar. E outra coisa muito importante, você mesmo colocou, é fundamental, você tem que estar muito próximo desse ativo, você tem que estar muito próximo dessas garantias, você precisa estar muito próximo do teu devedor, sabendo quando as coisas começam a mudar, você precisa agir rápido. Coisa que é muito importante também, tem que ser de preferência o primeiro, se não ali, muito dos primeiros, a conseguir se mexer quando você tem algum crédito, começa a ter algum tipo de dificuldade para você conseguir ter um índice de recuperabilidade o maior possível. Então, a gente tem o banco tem aquela brincadeira que ele exige a garantia porque pretende não usá-la. Mas em Stressed, a gente não tem essa alternativa. A gente tem que saber lidar com a garantia. Inclusive, em outras casas de Stressed, muitas vezes fazem compras oportunas da garantia. Sim. Então você tem até aquele tipo de operação que você, olha, eu quero comprar aquele imóvel está alienado,
Então eu compro o crédito alienado para ficar com o imóvel propositalmente, né? É outro jogo, e a gestão de garantia, entender o valor e ter saída para essa garantia é fundamental para o negócio, né? Totalmente. E você sabe que uma coisa que pergunta muito para a gente, né? Um exemplo parecido com o que você acabou de falar. Tem muitas oportunidades que os próprios bancos às vezes vendem, por exemplo, os famosos leilão de imóveis que são retomados e está tentando ali monetizar para poder pagar um crédito que não foi pago. Para nós, tem um desafio um pouco maior que esse, que a gente tem que fazer esses investimentos, mas com escala. Né? Para eu ter um fundo ali que tem um tamanho, como a gente tem muitas vezes 2, 3, 4 bilhões de reais, eu preciso fazer operações que tenham um tamanho mínimo que dê uma escalabilidade para poder rentabilizar melhor para o nosso investidor. Então você precisa ter um tamanho de operação. Não adianta às vezes eu comprar 2, 3, 5, 10 imóveis quando executados e estão ali com um preço até interessante, mas como investimento vai ter pouca escala. Eu não consigo fazer um investimento muito mais para uma pessoa física, uma família, para uma empresa, não para a gente fazer isso aqui no tamanho maior. Então, imobiliário, esse exemplo é muito bom porque a gente conseguiu, especialmente alguns poucos anos atrás, em outro momento, outra safra, como a gente chama, né, fazer alguns investimentos dessa natureza de imobiliário mais estressado, mas foi muito o que veio da crise que a gente viveu lá de 2014 até 2017. A gente teve várias incorporadoras que eram das maiores do Brasil que foram parar da Bolsa na recuperação judicial. Na época foram 4 das top 10 que estavam na Bolsa, foram para a recuperação judicial. A gente participou, no caso de 2 dessas daqui, uma em especial bastante grande, e aí a gente tinha oportunidade de comprar dos bancos portfólio de dívida que estava vencido, mas às vezes com 500, 700, 1.000 imóveis como garantia, e precisa conseguir tratar isso. Isso é uma necessidade. E esse ciclo de recuperar capital e conseguir fazer com que o crédito volte a fluir e as operações que não deram certo tenham uma outra saída quando você reestrutura, é super importante. Quanto mais eficiente é o mercado, a gente acaba tendo uma melhoria para as próprias empresas dali para frente. Porque, teoricamente, você consegue ter mais eficiência, o próprio spread bancário, né, o custo, né, da operação toda, deveria cair quanto mais eficiente é o mercado. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando um pouquinho sobre ativos alternativos, sobre distressed assets, falando um pouco sobre a formação desse mercado e, naturalmente, a atuação da própria Jive ali, como o Diego coloca a mãozinha e coloca o seu tijolinho para que o mercado, para que esse pedaço do mercado financeiro funcione, sempre cumprindo aqui a missão do Você com Dinheiro de trazer essas mentes e mãos que fazem o mercado acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando de ativos diferentes hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ativos alternativos, falando de distressed assets, falando sobre recuperação desses ativos, mas o próprio modelo de como pensar um portfólio com essa classe de ativos. Eu queria já voltar aqui para esse segundo bloco num ponto que eu provoquei lá no primeiro, sobre liquidez, né? A gente sabe que todo gestor de fundo tem um olho no peixe ou outro olho no gato, né? Você tem que pensar a gestão de prazo médio da sua carteira, mas tem que pensar o prazo que o cotista gira a carteira dele aqui do outro lado, né? Até fiz um post recentemente no LinkedIn brincando com a corrida aos bancos dos fundos, né? De como isso aperta a gestão. E lá em 2019, antes da pandemia, depois na pandemia, a gente tinha os fundos de crédito. O brasileiro tem memória curta, mas fundos de crédito tinha aquilo. Você tinha o fundo de crédito high yield, high grade, tinha aquele camarada que era mais ou menos misto no meio. Middle grade. Exato. O que acontecia? Em 19 isso aconteceu muito, mas na pandemia até mais. Veio a chamada, turma começa a sacar, vende o título de qualidade, porque tem liquidez, fica com o título de pior qualidade, que tem menos liquidez. O que acontecia? Os títulos de alta liquidez eram marcados para baixo, as tesourarias do banco compraram sorrinha de orelha a orelha até hoje, né, que conseguiram pegar spreads maiores, e tinha uma distorção na própria precificação do mercado. Você tinha títulos high yield com precificados como high grade, porque você tinha achatado esse spread. Perfeito. Olhando para o seu negócio, especialmente mais tradicional de Jive, de buscar ativos distressed ou ativos já de maior yield,
esse mercado de liquidez aperta mais, né? Como é que é a gestão dessa carteira, quando você saída de carteira, pensando que muitas vezes vocês já deram liquidez para o mercado, comprando lá do banco o ativo estressado. Geralmente vocês não vão ter... Geralmente, né, isso pode acontecer, mas dificilmente vocês vão pensar em secundário para esse título. Vocês vão carregar esse título, fazê-lo performar. Como é que vocês olham essa gestão e como isso conversa com a gestão dos cotistas lá na ponta? Eu acho que tem dois ângulos aqui até para explicar, para ficar mais claro até para a tua audiência, né? Tem um lado para nós que o que você acabou de descrever é muita oportunidade de investimento. Quando a gente tem no mercado uma situação em que claramente os spreads estão errados, ainda mais quando a gente teve, por exemplo, 2023 lotado de problema, né? Americanas, Light, Unigel, quer dizer, vários outros que apareceram, e vários desses títulos de outros também, talvez até menos divulgados na mídia, mas que aconteceu que você teve uma remarcação muito excessiva. Às vezes não conseguia comprador, o preço foi para um lugar completamente desregulado com o risco de crédito, e a gente muitas vezes sabia, especialmente era uma empresa que estava indo para recuperação judicial, quase na recuperação judicial, a gente já tinha analisado, sabia um pouco do que você tinha ali de garantias, quais eram as oportunidades de recuperabilidade para você conseguir fazer aquilo funcionar. Então foram ótimas oportunidades para a gente fazer o quê? Comprar esses ativos, esses títulos de dívida dessas empresas em dificuldade, de gestoras que estavam precisando vender, com preços muito, muito atraentes, e alguns até a gente já vendeu. Às vezes passou um ano e meio, aquilo voltou para a normalidade, ou o mercado entendeu o novo ajuste, você está num novo nível de preço, você vende e realiza um lucro ali que é bastante importante. É gestão ativa de renda fixa na veia, né? Para esse tipo de operação que tem uma empresa em dificuldade, a gente acaba fazendo muito nos fundos distressed. Agora, é importante dizer também, um pouco do outro lado aqui, que para a gente poder ter um fundo de investimento em ativos distressed, ativos de special situations, nós e o mercado todo, você não pode ter um fundo que seja de curto prazo. Não tem como. Por isso que os nossos fundos, eles são fundos fechados, com prazos muitas vezes de 6 a 8 anos, para que você consiga fazer o período de investimento. Muitas vezes um caso nosso que nós vamos fazer uma reestruturação até eu conseguir receber de volta o pagamento daquela empresa ou executar os ativos e receber isso daqui por uma venda a mercado, eu às vezes vou precisar de 2, 3, 4 anos para fazer isso funcionar. Então, não tem como a gente fazer esse tipo de investimento comprando, por exemplo, os problemas de banco ou comprando ativos que eu preciso reestruturar e renegociar. A empresa precisa conseguir fazer sua mudança para conseguir nos repagar se for no curto prazo. Então, para o nosso tipo de ativo, de fundo, de Distressed Special Sits, você não tem como fazer um fundo de curto prazo e aberto com aplicação e resgate na mesma velocidade de um fundo de crédito tradicional, digamos assim. No mundo todo, esse mercado é um mercado de fundos fechados, mais de longo prazo, para fazer esse trabalho aqui de fazer render a economia. E aí, o investidor, obviamente, quando está pensando em investir num fundo como o nosso, tem que montar a sua carteira pensando que ele vai ter um investimento aqui mais de longo prazo. E aqui tem sempre aquela relação, ele tem que ter um retorno extraordinário para conseguir justificar ele estar mais no prazo longo aqui, para ter menos liquidez, para conseguir lidar com isso. Então, para nós, na lógica do investimento distressed, do investimento special situations, você precisa de um passivo, como a gente chama, né, de um investidor que vai ter um fundo ali mais para longo prazo. Temos que fazer operações que vão ter uma rentabilidade bastante alta para justificar essa permanência no fundo. E esses problemas de crédito, na verdade, são oportunidades de compra para a gente. Então a gente acaba sendo uma casa que, muito diferente dos fundos de crédito tradicionais, a gente não vai estar dentro dessas operações, que são as operações mais, digamos, comuns de mercado e que muitas vezes passa por um momento como esse, quando você tem correria de resgate, acaba tendo um problema. E, de novo, assim, muita gente olha e fala, poxa, mas tem espaço para essas casas no Brasil? Como é que você convive, né? Quando você tem a situação de problema, como você bem colocou, seja na pandemia, seja nas crises de crédito de 2023, é aí que você vê a diferença que faz casas como a nossa, que vão dar soluções de capital e vão trazer liquidez mesmo num momento complexo. Uma coisa que para a gente é um desafio interessante para fechar aqui é você quase sempre tem que estar preparado para ter capital quando o momento pior se aproxima. Então a gente muitas vezes tem sempre aquele dilema. Se eu deixar para só tentar levantar capital quando o momento já está muito ruim, eu posso estar atrasado no ciclo. Eu deveria ter feito uma captação, eu deveria ter fundos com capital sempre logo antes, quando está começando a piorar ali, ou quando já está naquele andamento, mas não pode estar no momento pior, porque eu preciso já estar com dinheiro na mão para conseguir investir e montar bons investimentos no ângulo do distress, quando o mercado está piorando, até ele piorar mais, aí eu faço bons investimentos e eu deixo de preferência para realizar minhas saídas e os bons retornos quando o mercado está positivo.
que é quando eu volto a captar de novo. Então a gente tem que encaixar um pouco desse ciclo. Nesse ponto quando a situação está piorando, e mesmo a gente comentou sobre garantias, chega no ponto de que vocês têm que ir lá colocar a mão na empresa, fazer aquela dita gestão interina para colocar as coisas no trilho? Essa pergunta é muito boa. A gente tem feito isso conforme a empresa foi evoluindo e a gente foi entrando em operações mais complexas de grandes empresas, inclusive algumas listadas, que a gente já teve envolvimento, umas a gente está até hoje atuando. A gente não assumiu a operação da empresa, diferentemente de outros players, mas meus sócios, por exemplo, participam de conselhos, né, de companhias abertas e ali participando da gestão, mas da alta gestão no dia a dia, as decisões estratégicas e muito perto do management, muito perto da gestão da companhia para conseguir fazer do outro lado, chegar do outro lado e superar os desafios, né? A gente costuma dizer que a gente é uma casa, como a gente falou aqui no começo, que acaba entrando nas situações de problema, na sua grande maioria, por uma questão de crédito com problema, de balanço com problema, de reestruturação de dívida, mas muitas vezes você depende da empresa também conseguir ter uma performance minimamente viável para ela conseguir te repagar e você conseguir resolver aquele repagamento, aquele acordo, aquela venda de ativos e por aí vai. A gente teve alguns casos que a gente já fez no mercado em relação a isso, conseguiram trazer esse retorno, a gente precisou apoiar uma gestão ali da empresa para conseguir chegar no lugar onde precisava, essas empresas nos repagarem e seguirem. Porque para nós é muito, muito positivo quando você tem um caso em que, por exemplo, a empresa ela teve aquele problema, ela foi para uma recuperação judicial, ela está ali se reestruturando. Nesse cenário, a gente compra a dívida de um banco, 2 ou 3 bancos, por exemplo. Eu vou sentar ali no comitê de credores, né, como chama, para poder participar daquela recuperação judicial e tentar dar uma tração para aquilo. Mas quando a empresa consegue repagar, se recuperar, sai da recuperação judicial e volta a funcionar de maneira efetiva, é muito legal, porque acaba sendo muito bom para nós. Fizemos um bom investimento com um bom retorno para os nossos investidores. E para a sociedade, para a própria empresa, é ótimo que ela voltou a funcionar, ela saiu da situação de complicação dela e volta a gerar ali uma série de vantagens para quem está orbitando ali no ecossistema da empresa. Então, esse tipo de situação mais legal que tem. E como esse mercado, você comentou sobre, no mundo inteiro, esse mercado ter a característica de rodar via fundo fechado, ser um mercado de mais longo prazo. Como é a pareabilidade, né, a comparabilidade desse mercado no Brasil contra os mercados no exterior? A gente tem um nível de desenvolvimento bacana, uma participação de mercado relevante em relação à indústria de fundos, quando a gente compara com esses outros países, que, por exemplo, aqui no Brasil, aquele hedge fund puro sangue de ficar arbitrando, bem, entre aspas, posições, é muito pouco comum, até pela estrutura de legislação dos fundos. Tá. Mas para esses fundos de special seats, esses fundos de distressed, a gente consegue colocar o mercado de maneira mais ou menos aderente com o resto do mundo? Dá para dizer que sim, e a gente tem uma posição, diria até privilegiada, porque hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 40% do total dos investidores nossos na Jive Mauá são investidores internacionais profissionais. Então a gente tem muita coisa de fundo de pensão, fundo soberano, endowments de universidades, até multifamily offices estrangeiros, especialmente ali Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia também a gente tem alguns investidores importantes. Então, quando a gente olha isso, a gente consegue conversar com esses investidores e entender muito como é que eles investem em coisas parecidas com as nossas fora, né, nesses mercados desenvolvidos. O que a gente consegue ver é que, com os elementos que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem muita coisa, sim, que é comparável a como funciona do ponto de vista do investimento, da estrutura, da recuperabilidade, com o que você tem nos mercados, eu diria, mais desenvolvidos. A gente teve uma mexida, por exemplo, há cerca de 3 anos atrás, na lei de falências. É uma coisa que ajudou muito na nossa atuação relativa ali a Distressed Special Situations, trouxe muitas evoluções e para a gente ficou ainda mais eficiente, uma modernização e trazendo elementos, inclusive, de novo, de outros países que já são mais avançados nessa parte, para dentro da legislação brasileira. Isso ajudou bastante. Sobre os fundos, especificamente, foi a tua pergunta, a gente tem instrumentos preparados para isso no Brasil, né? Você tem toda a indústria de FDIC, dos fundos recebíveis, que evoluiu bastante. Tem também os fundos, os FDICs não padronizados, FDIC-NP, como o mercado chama, a gente usa bastante, especialmente para os créditos defaultados, alguns tipos de investimentos ali de outros ativos, que dão suporte para a gente, dão condição, na verdade, que a gente possa comprar esses ativos e fazer a gestão dentro de casa numa estrutura que seja combinada. O que eu acho que a gente aí, olhando pelo outro lado, como país ainda tem um caminho a evoluir,
é o acesso desses investimentos aos tipos de investidores diferentes. Porque o investidor profissional hoje no Brasil, ele tem acesso a tudo. Mas para isso ele tem que ter um volume de investimento no mercado financeiro bastante alto, tem que ter uma sofisticação técnica mínima para isso, conforme o regulador exige. Então, você acaba oferecendo esses investimentos para quem está, digamos, na ponta mais sofisticada do mercado e também para a questão da capacidade financeira muito grande, né? Para o investidor qualificado ou para o investidor público geral, né, como o mercado chama, você tem muitas restrições ainda para ele poder acessar esse tipo de investimento. Então, eu acho que um caminho importante para a gente ficar mais próximo do que você perguntou em relação a outros países é a gente poder, no tempo, conseguir possibilitar, a indústria conseguir possibilitar, junto com os reguladores, obviamente, que haja uma evolução para que também esse público mais geral possa ir tendo acesso mais e mais a esse tipo de investimento diferenciado, de investimento alternativo sofisticado, mesmo que ainda em proporções menores. Ele vai fazer um pedaço da carteira, não pode fazer a carteira inteira, mas ele poderia começar a conseguir ter mais acesso a esse tipo de produto. Acho que essa é uma evolução importante que seria muito benéfica para a indústria e faria o crescimento dessa classe de ativos aumentar. Até através de fundos, dos fundos de cotas, Sim. comprando um pedaço de sua estratégia nesse tipo de ativo. Perfeito. Então aí vai até de pensar, a gente acabou de ter um 7.5 agora, mas dá uma olhada nos limites de crédito ali dentro da 175 para que fundos, por exemplo, que tenham os fundos de renda fixa, que tenham já sejam pensados para longa duração, permitir lá 5%, 10% de ativos alternativos para começar a dar capilaridade para esse tipo de investimento. Bem. Estamos batendo esse papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando sobre investimentos alternativos, sobre distressed assets, falando sobre a gestão e o lugar desses fundos dentro da carteira de investimento e as oportunidades para surfar esse setor e especialmente aproveitar os ciclos de Brasil que são bastante acentuados. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando sobre ativos alternativos, falando sobre distressed assets, falando um pouquinho de como compor portfólio com esses ativos. Agora, trazendo uma dor de quem trabalha com dados para mercado financeiro, uma grande dor de todo o crédito, mas para ativos alternativos ficar maior, é preço, né? Porque cada tesouraria tem seu preço, aí a gente às vezes consolida a carteira de wealth, aí o resultado não bate. Aí ele olha assim, mas não bate. Mas por quê? Então, porque o debênture está precificada pelo preço do banco tal. Bom, aí não faz sentido eu consolidar a carteira. Se for para eu olhar só o preço na unha de cada banco, aí você só está somando o saldo, né? A ideia é justamente pegar o preço de mercado. Mas a não unificação de um título que tem baixa liquidez é uma dor natural do mercado que não tem liquidez. Porque quando você tem liquidez, seu preço é o que tem alguém disposto a pagar. Mas quando não há liquidez, naturalmente existem esses problemas. E como vocês enfrentam os problemas e quais soluções vocês estão trazendo para isso? Essa pergunta é muito boa, porque realmente é um desafio, né? É um desafio do mercado todo. E eu acho que é importante destacar aqui inicialmente que a gente vê muita vontade de vários players para tentar ajudar a evoluir isso. Acho que a própria Ambima, por exemplo, nos últimos tempos aí com o secundário, né, de renda fixa, tentou trazer para o mercado uma segurança muito maior, uma visibilidade maior dos preços e tentar que os agentes de mercado convirjam e possam trazer essa precificação de maneira integrada. Então, a gente vai vendo isso acontecer, só que a gente, especialmente quando você pensa ali nos ativos mais complexos, a gente acaba, eu brinco que é um para-raio de problemas, né? Porque aparece um pouco de tudo ali dentro de casa, né? Então, você tem ativos que você ou não tem ele com nenhum outro player, que só eu comprei aquela dívida, só eu estou com aquele crédito contra aquela empresa, por exemplo, não pago, né? Ou tem muito pouca gente que tem e não está em fundos, por exemplo, que tenham uma abertura de mercado tão clara para você pegar a marcação, não está numa tesouraria de banco que vai reportar ou não. A gente viu esse problema na prática, de novo na crise de crédito que a gente comentou aqui no bloco anterior, várias empresas que tinham ali a questão da recuperação judicial,
bancos entre si, todos eram credores daquela empresa, e marcações diferentes. Até a coisa normalizar, às vezes levou ali 1 mês, 2 meses, porque tinham interpretações distintas de quanto de garantia você tinha, quanto tempo podia levar a recuperação judicial, o plano de repagamento. Então traz toda essa complexidade. Para nós, o que a gente costuma dizer, especialmente no mundo dos fundos distressed, a gente tenta ser o mais conservador possível, né? Porque o que a gente quer é não colocar um preço para os ativos que esteja nada distante da realidade daquele momento da recuperabilidade, né, ou do prazo que você espera. Isso é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo, se você colocar um valor baixo demais, se por um acaso algum cotista vai vender suas cotas, você tem que ter tido cuidado ali para que não seja um preço que esteja irreal, porque ele pode ter tido um prejuízo acima do que deveria se ele for fazer uma venda de cota, por exemplo, na marcação daquele momento. Então a gente tem um processo, de novo, para os ativos que quase não tem liquidez de mercado, são ativos que estão só com a gente, que é muito construído junto com o nosso administrador dos nossos fundos. A gente traz os nossos inputs de evolução processual, de questão das garantias, de expectativa de recuperabilidade. O administrador recebe essas informações, ele tem um manual de marcação dele, olha bastante ali das condições que a gente coloca, porque é bastante complexo, estima-se, então, com isso, um fluxo de caixa e muitas vezes desconta por uma taxa para dizer, hoje esse ativo vale tanto porque você espera receber 2 vezes esse valor daqui a 3 anos, por exemplo. E aí você vai precificando e isso vai todo mês sendo ali revisto e ajustado. Então é um processo bastante profundo de revisão de marcação. Então é um desafio de fato. Para a gente é muito importante que a gente esteja aqui cumprindo essas regras do melhor jeito possível, tentando equilibrar o que eu falei. Você deveria estar carregando as coisas o mais num valor conservador possível, sem ser abaixo do que deveria, para que você não tenha nenhum cotista que de repente queira sair do fundo, precisa sair do fundo prejudicado. E até justamente você lastreia as operações, por mais que você não crie e destrua cotas, né, como no fundo aberto, você acaba lastreando essas operações secundárias. Então, você agride o cotista que já está, se for conservador, digamos assim, conservador demais, né? Exato. Até pessimista, né? Você acaba trazendo uma perda potencial. Não, exatamente. Esse jogo de preços, você pode... Quem é administrador de vocês? O nosso administrador, dos nossos fundos distressed, a maior parte dos fundos está administrado com a Apex. Muito bem, então eles têm que fazer esse trabalho, eles sofrem lá com o manual de precificação, que é um trabalho tremendo, e aí você tem que ter, digamos, aberta a memória de cálculo justamente para essa dupla checagem, né? Ativo a ativo. Cada um dos fluxos. Tem fundos nossos que tem centenas de ativos que a gente precisa recalcular sempre e trazendo os novos inputs conforme vai o andamento processual, negociação, execução de garantias, tem toda uma complexidade aqui na gestão. Esse é um jogo realmente, pessoal que pensa em trabalhar no mercado financeiro, pense bem antes de ir para a administradora, viu? Porque o trabalho não é brincadeira, não. E a responsabilidade também. E a responsabilidade, exato. Exatamente. A parte divertida lá, que assiste os filmes, nunca aparece, já viu filme de administradora de fundo? Não tem. Não tem filme de administradora de fundo, é só a dor de cabeça. Exato. Agora, brincando um pouquinho com os universos, a gente tem conversado aqui bastante sobre distressed assets, até porque tem uma tradição, já havia uma tradição na Mauá, você mesmo estava na Jive, já estava na Jive antes da fusão com a Mauá, já tinha essa tradição para essa classe de ativos. Agora, vocês têm feito um trabalho também em outros segmentos, inclusive com crédito, digamos, crédito privado, que é um mercado que tem crescido muito no Brasil, e vocês estão olhando para esse crédito privado corporativo, digamos, mais tradicional, esse que espera-se performar mesmo, né? Isso aí. Como é que tem sido esse olhar e o que você já tem lançado aí de produtos nesse caminho? Muito legal. Deixa eu te contar um pouquinho aqui como é que a gente está atuando nisso e o que a gente, né, tem feito. Então, há 3 anos atrás, a gente começou a atuação nessa parte do crédito privado, efetivamente. E, de novo, usando toda essa experiência de várias coisas que a gente conversou aqui, desses anos todos ali, né, de Jive, para conseguir estruturar fundos que vão conceder crédito, mas com todos os cuidados. Eu brinco dentro de casa que é usar nossa caixinha de ferramentas, com todas as ferramentas que a gente conhece, do que deu problema, para fazer operações novas que de preferência não deem problema. E se elas forem dar problema, a gente já tem que ter todas as ferramentas para conseguir tentar resolver o quanto antes, né? Então a gente tem muito essa preocupação de dizer que a gente consegue fazer bem feito o crédito novo, porque a gente tem toda a bagagem do que não deu certo nos créditos com problema que a gente veio resolvendo esses anos todos. Foi com muito essa cabeça que a gente percebeu que tinha esse espaço. E, além disso, né, talvez mais importante que isso até,
a gente percebia claramente um espaço de mercado para isso no Brasil. O mercado chamava muitas vezes, chama até hoje, de fundos de crédito high yield, que é a linguagem mais americana para isso, que é um tipo também dos alternativos. A gente via muitas vezes o fundo ali que investia no crédito da empresa, da debênture do secundário normal de uma empresa listada em bolsa, e aquilo era chamado de high yield, né? Então, nos parecia que faltava uma atuação de fato num crédito estruturado, com uma rentabilidade acima ou bem acima do benchmark, para ser de fato considerado um high yield. A gente via essa oportunidade. E aqui tinha algumas coisas. A gente recebia muitas vezes alguns casos de empresas que estavam no momento um pouco difícil, mas estavam com a geração de caixa interessante, precisavam conseguir resolver talvez um reperfilamento do seu endividamento, mas tinham toda a condição de fazer isso, não tinham ainda defaultado dívida com o banco, não tinham parado de pagar ninguém, mas estavam numa situação de crédito que precisaria de um fôlego para sair do outro lado, mas com toda a condição de sair bem do outro lado. Da mesma forma, a gente vê outras empresas que precisavam, às vezes, de um capital temporário para conseguir fazer algum tipo de projeto, algum tipo de operação, e ela precisava de um suporte financeiro de crédito para aquilo, mas não era uma operação tão longa, às vezes 2 ou 3 anos. E o banco mais tradicional, muitas vezes, não trazia esse capital para elas, e ao mesmo tempo também não era uma empresa que ia emitir uma debênture a mercado, por exemplo, um CRI ou um CRA de 200, 300, 400 milhões. Então tinha uma dificuldade para conseguir fazer isso. Então a gente também viu uma oportunidade nisso. E também, além disso, a gente também tinha o contrário. Empresas que a gente tinha, às vezes até trabalhado com elas no distress, que tinham sim passado pela recuperação judicial, mas tinham se recuperado, voltaram a funcionar normalmente, estavam voltando a crescer, a gente conhecia a empresa, conhecia o setor, gostava da atividade, mas ela não consegue crédito em banco depois que ela sai da recuperação judicial. É muito difícil. E ela não tinha como buscar recurso. Mas a gente gostava, conhecia, entendia a situação e achava que podia ser legal financiar aquilo. Então, um pouco de cada uma dessas situações, a gente percebeu que tinha um espaço de mercado muito claro. Daí a gente desenhou um fundo que chama Jive Bossa Nova, foi esse que eu comentei no começo, que foi o nosso primeiro, né, ali da parte de crédito privado, tocado hoje, né, todo o time pelo meu sócio Samer, que lidera ali essa área e faz a gestão desses fundos. A gente começou a desenvolver isso desde então, crescendo a atuação. Então, esses fundos hoje a gente entende que são tem um momento de mercado muito interessante. Toda essa questão de retração que você tem de crédito no mercado, os bancos revendo crédito, esse mercado, o macro, né, mais mal-humorado, acaba tendo uma demanda de capital para coisas boas que não tem crédito suficiente, né? Ou empresas que estão numa situação que não conseguem se realavancar. Aqui a gente viu essa oportunidade e a gente começou a trabalhar com esse tipo de fundo, lançando o Jive Bossa Nova, foi o primeiro dessa atividade em crédito privado, lá em janeiro de 22. Muito bom, estamos batendo esse papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando um pouquinho sobre Distressed Assets, mas também sobre perspectivas, como compor esses ativos na carteira e pensar novos cenários, aproveitando também para tomar um pouco da visão da Jive sobre esses movimentos de mercado e passos futuros. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Diego Fonseca, sócio da Jive Mauá, falando um pouquinho sobre ativos alternativos, aí brincando um pouco por essas diferenças. A gente falou bastante de ativos alternativos de um ponto de vista até um pouco mais moderno, de ativos menos sólidos. Mas ativos alternativos, como você bem colocou lá no primeiro bloco, veio muito do ativo de economia real, de FIP, de comprar participação em empresa fechada, de comprar imóvel, né? E vocês têm olhado também para essa parte de fundos imobiliários. A gente tem crescido bastante investidores em fundos imobiliários listados, né? E a gente teve ondas de mercado com os fundos logísticos lá no pós-pandemia, agora o pessoal voltando do home office ali, quem tem prédio na Faria Lima está feliz também. Vocês têm olhado essa parte de fundos imobiliários aqui no Brasil? Muito. Inclusive, foi o que veio, né, com a nossa operação de fusão com a Mauá Capital. A Mauá já tinha uma atividade bastante grande nisso. Quando a gente fez a fusão lá em 2022, eles já estavam atuando nisso há cerca de 6 anos, então vem crescendo a atividade lá para cá. E foi, inclusive, nos últimos anos em que a gente está junto, né, da fusão de Jive Mauá, uma das grandes vertentes de crescimento nossas no mercado. Então, Mauá já tinha alguns fundos imobiliários listados, muito focado, como a gente conversou aqui antes,
nos recebíveis imobiliários, créditos imobiliários, e muito conhecimento, muita tradição, e também muito reconhecida como uma casa bastante consistente de retorno, entregando sempre retornos de maneira muito consistente, fazendo ali a evolução da gestão dos fundos, entregando rendimento para os clientes de maneira muito consistente. E ela construiu muito esse franchise, né, construiu muito essa atividade, essa visão de mercado, muito baseado principalmente nessa evolução também das famosas plataformas aí, né, de investimentos de varejo, de investidores de varejo, também cresceram muito no Brasil nos últimos anos. Então, teve muito acesso desse público de investidores, do público geral, que passou a comprar mais e mais cotas de fundo imobiliário, especialmente nesses últimos 6, 7 anos, que a indústria foi se desenvolvendo. Então, a gente tem uma atividade que, de fato, ela foi crescendo, entregando rentabilidade e se desenvolvendo. A gente entende que o instrumento do fundo fechado listado, ele é super interessante, né? No imobiliário, assim como na infraestrutura, assim como no agro, você tem também a questão da isenção fiscal, porque uma pessoa física faz bastante diferença e fomenta muito o nosso mercado. É bem importante que a gente tenha esse elemento para ajudar o mercado a continuar se desenvolvendo. E no imobiliário a gente vê muita oportunidade. Então o que a gente fez, inclusive, é muito legal a tua pergunta, porque acabou de acontecer, há 2 meses atrás, a gente teve uma oferta que foi uma das maiores ofertas do ano passado, 2024, feita por um fundo nosso, que é um fundo de logística, né, focado ali em comprar 4 galpões logísticos, 2 deles dos maiores do Brasil, assim, bastante relevantes. A gente fez essa oferta ali no final do ano e esse fundo decolou com capital total de 1 bilhão e 200 milhões de reais, bastante relevante, e fez com que a gente tivesse um ano passado super positivo, aí aumentando o total sob gestão ali de fundos imobiliários listados nossos em mais de 2 bilhões de reais no ano. Teve uma expansão super importante. E é claramente um vetor de crescimento. A gente hoje observa que tem várias oportunidades. Tem um desafio agora, porque com toda essa questão macro que remarcou, né, especialmente as famosas Bs, né, as NTN-Bs, essa mexida toda de expectativa de inflação, juro futuro e etc., como a gente assistiu na Bolsa, acabou tendo o mercado secundário das cotas sofrendo muito impacto disso. Então, vários fundos para fazerem novas emissões hoje estão sofrendo porque a sua cota patrimonial está muito diferente da cota de mercado, você não consegue fazer a emissão acontecer, infelizmente. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você está com projetos bons precisando de capital. Então, muitas vezes, estamos vendo soluções diferentes, que às vezes vai criar um fundo novo, fazer uma captação de um fundo que não seja listado inicialmente para conseguir dar uma solução de capital, e ele vai ser listado daqui a alguns anos. Então, a gente vê muito espaço para isso. É um ano que tem essa dificuldade, ter cenário macro impactando um pouco nessa precificação, mas a gente tem muita coisa boa para fazer. Então, a gente está acompanhando muito de perto o movimento praticamente todo dia, né? Como é que andam essas cotas, para a gente poder estar pronto para fazer novas emissões assim que for possível. Então, é um segmento que a gente vê muita oportunidade, assim como o que a gente acabou de começar a atuar o ano passado, que foi o de infraestrutura. Aí, você comentou, só aproveitar essa deixa que você trouxe sobre as estruturas, digamos, mais criativas, você começa a ter fundos de recebíveis, né, o tradicional fundo de papel, para comprar recebíveis do fundo de tijolo que não pode emitir cota, então ele se alavanca via o fundo de recebíveis. E aí você vai criando novas estruturas de mercado para comportar, para trazer esses projetos que têm potencial, mas você hoje não conseguiria fazer uma nova emissão, até porque para emitir ao valor de mercado, isso machucaria quem entrou lá atrás com o preço do patrimônio e assim sucessivamente. Exato. Pô, Diego, muito obrigado. Eu queria começar aqui agradecendo pela sua participação. Um papo muito ilustrativo. A gente acabou passando por muitas coisas aqui, né? Acho que isso é super divertido, navegar por todo esse universo e olhar as perspectivas diferentes, né? E, de novo, sempre por quem participou, quem ajudou a criar e consolidar isso. Realmente muito bacana. E queria também convidá-lo para deixar os contatos da Jive Mauá, os seus contatos, LinkedIn, página Instagram, site, ticker do fundo imobiliário para fomentar a liquidez, né? Então, você fica à vontade, o espaço é seu. Converse com nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela atenção, obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer estar aqui, muito legal poder falar do nosso mercado. Jive Mauá é uma casa hoje com várias oportunidades de investimento, como tentamos passar por aqui, né? Um pouco na explicação de diferentes ângulos de investimento, mas várias delas muito interessantes para o mercado de investimentos alternativos, com muita oportunidade boa nesse momento, mesmo com uma volatilidade de juros ainda maior. Então, conseguindo construir direito isso no portfólio dos clientes, a gente vê muita coisa interessante para fazer. Estamos fazendo com que nossos fundos
consigam estar cada vez mais próximo ao público dos investidores em geral e conseguir atrair mais gente para conseguir investir naquilo que a gente tem desenvolvido nas diferentes frentes da companhia. Vocês podem acessar a gente, agradeço bastante aí o cuidado da gente lembrar, né? A gente tem os nossos canais, especialmente tanto o Instagram quanto o LinkedIn, Jive Mauá, encontrem a gente lá, a gente coloca sempre todas as nossas novidades, os lançamentos, os novos fundos, as ofertas, a gente vai sempre estar poder anunciar por ali e deixar todo mundo aí ciente disso. E nossos canais de comunicação também, lá vocês acham um contato com a nossa área de Investor Relations, todos os nossos times comerciais estão sempre prontos aí para poder responder as demandas todas e é sempre um prazer falar com toda a nossa base de investidores, os atuais e os futuros também. Obrigado novamente, foi um prazer estar aqui. Maravilha, muito obrigado, Diego, mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado, naturalmente, também a Jive Mauá por ceder aqui a participação do Diego para esse bate-papo conosco e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro, essa iniciativa em parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês essas grandes mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, sempre com esse intuito de trazer essas provocações, esses pontos de vista diferentes, as tradicionais perguntas difíceis, mas que você consiga, você investidor, consiga criar os seus próprios insights e ser o seu sua melhor versão a cada dia, o melhor tomador de decisão. Para se você quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar você, seus investimentos, o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, marque lá, mande um e-mail também, contato@comdinheiro.com.br, marque um cafezinho conosco, vai ser um prazer recebê-los lá na nossa sede para a gente bater um papo sobre como usar o Com Dinheiro para melhores tomadas de decisão de investimento, seja você um investidor, pessoa física, um wealth ou uma asset alocadora, vai ser sempre muito bom receber o seu contato, tenho certeza que a gente pode ajudar vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.